Salve, salve pessoal, sejam bem-vindos a esse vídeo. Um vídeo simples, de uma pessoa simples, na periferia, entrando no YouTube para contar uma história. Contar não, né? Desculpa. Para acompanhar uma história. A Nath e a Isa, essas meninas sabem contar. As meninas sabem, fofoca é com elas mesmo, viu? Aí vamos ver aqui um vídeo contando desse famoso negão aí, Didi, né? Famoso que decepcionou uma geração, mano. Muita história. E me surpreendo cada vez mais. Então, eu me chamo Edson. Tô tentando aqui ver se eu me engajo no YouTube. Eu vou ser um cara curto e direto. Eu aqui não vim fazer nome, tá? Eu vim fazer uma renda extra. Tenho 4 filhos. Sou distante de 3. Moro com uma, que é a caçula de 9 meses. Entendeu? Eu soube que eu posso arrumar uma renda extra através do YouTube. Entendeu? E eu cheguei aqui, se eu for para pedir alguma coisa a alguém, eu só vou pedir a vocês o like para se inscrever. Peço licença, com toda humildade do coração. Sei lá, comenta. Peço licença. Tô a fim de conhecer gente nova. E se vocês puderem me ajudar também a começar aqui nessa vidona aqui, né? Fico agradecido, tá? Vamos lá, história. Vamos lá, história. Que eu tenho que trabalhar ainda hoje, tenho que almoçar e dormir, né? Vamos lá ver. At the home where his ex suddenly and mysteriously died. 37-year-old Porter's body found after a desperate call to 911. Tonight, Kim's untimely death raising questions and sending shockwaves through Hollywood. Kim's death wasn't even investigated, bro. Kim has some things that happened to her over the years. Broken nose, bruises. She was really afraid of him. Fala pra gente que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje a gente vai falar sobre a morte da Kim Porter, a esposa do Diddy. Mais um dia, mais um vídeo das Natizas. E hoje a gente vai analisar. Muitos de vocês já pediram pra gente fazer esse vídeo, inclusive, desde que... Elas trabalham muito bem. Falou de fofoca, é com elas. Meus respeitos e minha admiração. O caso Diddy começou a bombar muito aqui no Brasil. A gente quer só começar dizendo que essa semana vai ter vídeo praticamente todos os dias. Vai ter vídeo hoje, vai ter vídeo amanhã, vai ter vídeo quarta. Não é tudo sobre o Diddy, mas eu sei que vocês ainda se interessam muito por esse assunto. E não tem como a gente deixar de lado uma das personagens principais em toda a narrativa que tem sido construída nos últimos 30 anos para a eventual queda do Diddy, que é a Kim Porter, mãe de 4 dos 7 filhos do Diddy, que faleceu infelizmente aos 47 anos em 2018, vítima de uma pneumonia mal curada. Muitas especulações rondam a morte dessa mulher que era saudável, linda, jovem, ativa. Muito se falava dela na mídia na época e muitas teorias rondam isso. Quem matou, se de caso foi uma morte encomendada, a imperícia em volta da morte dela, se não foi encomendada, quem deixou ela sofrendo ali pra morrer uma morte extremamente solitária, com ela literalmente sem ar, com o pulmão que tava falhando com ela, onde que estão os filhos dela nesse momento e onde tudo começou. Desde lá, nos anos 90, na Uptown Records até o falecimento dela, como que J.Lo entra nessa história, porque sim, J.Lo começou a namorar o Diddy no meio de uma gravidez da Kim. A gente vai contar tudo pra vocês. Se inscreva no canal, dá like nesse vídeo, comenta pra esse vídeo chegar mais pessoas e nos ajude a bater 500k. Vai demorar um pouquinho, mas ajuda, gente. Devagar e sempre a gente ganha essa corrida, vai nos ajudar, vai seguir a gente também nas redes sociais pra gente ter um contato um pouco mais próximo que a gente não consegue ter por aqui. Se você fica só aqui, você
Perde muita coisa, galera. A Kim Porter foi uma modelo, atriz e empresária americana nascida em 1970 na Georgia. E ela é uma menina, gente, que ela começou ali na indústria do entretenimento como modelo. Ela queria ser modelo, ela fazia vários testes, depois ela conseguiu ir colocando o pezinho dela nessa indústria, fez umas pontas ali em filmes e coisas do tipo e tal, e foi cada vez mais crescendo e se tornando muito conhecida, porque, gente, ela é muito linda, Sempre foi. maravilhosa. Sempre foi lindíssima. Sempre foi. E mais ou menos no final dos anos 80, ela conheceria o pai do seu primeiro filho, que seria o cantor Al B. Sure. Ele fez músicas como Night and Day, ele era um rapper, ele era um cara conhecido ali. Na época tinha alguns hits. E o fruto dessa união foi o Quincy, filho dos dois, nascido em 91. E o interessante disso, gente, é que os dois ali nessa época, eles já estavam pra terminar o relacionamento, eles não duraram tanto tempo depois do nascimento do filho. E o Quincy, hoje em dia, ele tem mais ligação com o Diddy do que com o próprio Al B. Sure. Ele considera, tipo assim, o pai dele, o Diddy, e não o Al B. Sure. O interessante dessa história toda é que, assim, o Al B. Sure era uma das pessoas assinadas da Uptown Records. Inclusive, talvez eu diria que o primeiro grande ato da Uptown Records, que foi a empresa onde o Diddy começou a sua carreira na indústria. Foi lá que ele foi apresentado a pessoas como Heavy D, Andrew Harrell, e tudo isso aí apadrinhado de Clive Davis, já que a Uptown Records era um dos negócios do Clive também. E chegando na empresa, o próprio Diddy já chegou a dizer que assim que ele viu a Kim, que trabalhava lá como assistente pessoal do Andrew Harrell, que era o mentor do Diddy na época, ele já se apaixonou, ele olhou: eu amo essa mulher e eu preciso tê-la. dando a energia daquele meme da Demi Lovato, falando do Women Over the Hum, I love this man. I love this man. Ele se apaixonou, se encantou por ela de cara. Eles começaram, obviamente, a travar uma relação profissional por estarem trabalhando na mesma gravadora. E assim como a Kim Porter, que tinha basicamente a mesma idade do Diddy e a mesma história, já que ela era mãe solo de um bebezinho, o Diddy também tinha passado por uma coisa parecida. O seu primeiro filho tinha nascido na mesma época do Quincy e os dois se conectaram muito pelo fato que os dois tinham um bebezinho da mesma idade, dois garotinhos, e eles se encantaram um pelo outro por causa dessa jornada. Pô, dois jovens da mesma idade, que já era mãe, pai solo, de filhos, homens da mesma idade. Inclusive, a mãe do primeiro filho biológico do Diddy também meio que trabalhava nessa indústria e era meio que conhecida da Kim Porter. Era uma blended family ali, meio incestuosa, como diria Selena Gomez, né? Everyone dates everyone. Mas uma coisa também interessante da gente comentar é que a obsessão do Diddy começou logo ali, tá? Ele, assim que colocou os olhos na Kim Porter, ele já se apaixonou e ele já começou a, tipo assim, querer travar uma relação com ela, um relacionamento. Então ele perseguiu ela, tipo assim, por anos, tá? Pra Anos. tentar uma relação, tentar um relacionamento, anos e anos. O que eu acho interessante e esquisito, que dá pra ver que, tipo assim, se você analisar o início da obsessão do Diddy pela Kim nos anos 90... E se eu te dissesse que as oportunidades estão passando diante dos seus olhos enquanto você fica parado, esperando as coisas acontecerem? Enquanto você espera uma... É o início da obsessão dele em como ele trataria todas as outras mulheres que seguiriam a Kim, depois da Kim, sabe? Com Tipo, obsessão, uma coisa de perseguição. perseguição, muito violento, controle. muito controlador, muito ciumento. É a mesma coisa, tipo, o que ele não conseguiu fazer na totalidade dos 30 anos com a Kim, ele fez com todas as outras seguindo, não justificando, só tentando entender o modus operandi. E eu acho que começou, tipo assim, ela é a Helena de Troia dele. Exatamente. O modus operandi do Diddy, vocês vão ver que, tipo, gente, é bem parecido. Ele faz várias coisas repetidamente com outras mulheres também ao longo da vida. Sem contar que o Al B. Sure era da Uptown Records, todos eles se conviviam. E o Al B. era pai do filho da Kim, então era uma coisa muito estranha o cara, tipo, ter que, sei lá, insistir numa mulher que o ex dela tava logo ali, trabalhando com eles, enfim, sei lá. Muito estranho, muito esquisito, mas enfim, no final das contas, anos se passaram e ele acabou sendo bem sucedido nessas investidas com a Kim, e em 94 eles começaram a namorar de fato. Vocês têm que entender, gente, o que era Diddy e Kim Porter naquela época. Eles eram tipo assim, Black Ken and Barbie, juro, eles eram tipo Barbie e Ken negros na época, assim que eles eram chamados, tá? Eles eram muito lindos, eles eram muito jovens, eles eram maravilhosos, o empresário, o rapper e a modelo, sabe? Eles eram um casal a se almejar, assim, tipo, relationship goals. Relationship goals. Tanto que quando ela anunciaria sua gravidez em 97, eles posaram juntos pra várias capas de revista, ela com barrigão, o que era uma coisa nova na época, tá? Essa coisa dos ensaios com a mulher grávida, barrigão, começou nos anos 90 e eles foram um dos primeiros casais a fazerem isso, estamparem revistas e tudo mais. Só que o Diddy
é isso, né? Ele sempre falou que ele era muito apaixonado pela Kim, só que ele sempre foi a pessoa que a gente sabe que ele é hoje em dia. Ele sempre foi ciumento, ele sempre foi problemático, ele sempre foi sociopata, né, gente? Então ele e a Kim não duraram, né, da primeira vez, a primeira leva dos primeiros anos que eles ficaram juntos, porque ele era um cara muito complicado. E assim que ele decidiu que a Kim não estava lá sendo realmente subserviente a ele, ou ouvindo ele, ou sendo a mulher adestradinha que ele queria que ela fosse, ele resolveu trocá-la pela Jennifer Lopez enquanto ela estava grávida do Kim Combs, que foi o primeiro filho biológico do casal, tá? E o interessante é que, tipo assim, ele resolveu trocar ela, assim, sem avisar pra ela. Avisar. Eu achei muito interessante que ele terminou o relacionamento e falou, não quero mais, mas ele não avisou a outra parte, entendeu? Ele terminou sozinho. E aí... Que mundo estranho, né? Durante a gestação, o cara trocou ela por outra. Assim. Nada. Nossa. Você é louco. Ele começou a namorar a J.Lo e a Kim descobriu pela internet. Tá? Como igual todo mundo. Tipo assim, gente, como assim meu namorado tá namorando? Tipo assim, meu namorado, meu pai do meu filho. O pai do meu filho tá namorando a Jennifer Lopez? Como assim? Sim, ele trocou a Kim pra ficar com a J.Lo. Eu acho muito incrível a gente ver pelos jogadores brasileiros, né? Tipo, como é que esses caras que tem 2 filhos recém-nascidos tem tanto tempo pra namorar, arranjar namorado, como viajar? Ele pode, gente? Ele, tipo assim, ele tinha um filho biológico, ele tava criando um outro filho, que era o Quincy, e agora ele tava com uma mulher que tava esperando um filho, e ainda tava tendo tempo de perseguir o relacionamento com a J.Lo enquanto gerenciava a empresa e fazia as maracutaias dele por trás. Sim. É a vida do Diddy, entendeu? 96 mata um, 97 mata outro, consegue a J.Lo dar uns tiros na balada, incrimina os outros. A gente já falou que o relacionamento dele com a J.Lo também foi uma coisa bem complicada, tá? Não era um relacionamento muito do saudável, não. Temos um vídeo inteiro dedicado a isso, inclusive na playlist Trindade do Mal. Vai assistir, pelo amor de Deus. Exato. E tudo isso culminou em um evento, gente, que aconteceu em 99, que foi um tiroteio em uma balada. O que rolou? Eles estavam lá, a J.Lo e o Diddy, pra poder comemorar o lançamento de um álbum lá do Shine. Ele estava sendo lançado na indústria, um novo rapper era da Bad Boy Records, e basicamente rolou uma briga na balada e o Diddy começou a atirar. Começou a rolar tiros pela balada e um dos tiros atingiu o rosto de uma mulher, inclusive. A Natânia, né? Natânia, que chegou a dizer que foi o Diddy que atirou nela. Que na época ela chegou a dizer, ele atirou, ele, tipo, deformou o nariz dela. Até hoje, ela é uma pessoa que, tipo assim, colhe frutos dessa noite horripilante. E na época ela foi taxada de louca, de maluca. E hoje tá todo mundo dando razão pra ela. Oh, meu Deus. Vocês amaram? Interessante, né? E é muito louco a gente pensar que, tipo assim, todas essas pessoas viveram isso. Todas elas fizeram aí, tipo, uma obstrução de justiça grotesca em negar a falar de verdade todo o ocorrido. Caiu tudo no cu do Shine, que era esse rapper que tava sendo lançado. Só ele levou pena, só ele, porque ele não era estadunidense, então só ele foi deportado do país eventualmente, só ele perdeu a carreira, enquanto obviamente o Diddy, né, que era um terno poderosíssimo na indústria, foi representado pelo Johnny Cochran, que era também o representante legal do Tupac, na época que o Tupac tava com aqueles problemas legais ele do suposto estupro, e também do O.J. Simpson. Mas interessante é que o único que a gente julga hoje em dia, analisando o caso, que era uma pessoa honesta, foi preso, e o O.J. Simpson e o Diddy foram soltos pelo Johnny Cochran. Muito interessante. Interessante, né? E assim, ele foi solto. E na época a gente sabe que os vídeos do Diddy sendo absolvido, né, desse julgamento aí do tiroteio na balada, ele agradecendo a Deus, a mãe dele. É, tipo assim, parecendo que ele tava agradecendo um prêmio no MTV. Não, as pessoas de Nova York, senão eu não estaria aqui. E aí os anos foram se passando, o relacionamento dele com a J.Lo depois disso não foi pra frente. Deteriorou, foi um evento... foi semanas depois, meses depois. Foi um evento assim que realmente minou todo o relacionamento. Foi ali que ele trocou o nome dele, né? Ele era muito conhecido mais como Puff Daddy, naquela época ele trocou para Diddy pra poder tentar desassociar totalmente desse evento. E em 2003 foi quando ele e a Kim Porter resolveram reatar o relacionamento deles. Sabe? E eles até fizeram entrevistas em conjunto, assim, pra revistas, comunicados conjuntos, né, pelas assessorias, dizendo que o relacionamento dele com a J.Lo era apenas uma farsa, no sentido que ele sempre amou a Kim e que eles sempre estiveram destinados a estarem juntos. E existem vídeos, tá? Do Diddy falando que a J.Lo, apesar de ser uma parceira perfeita pra ele, porque a gente sabe que é algo que sempre jogou contra a J.Lo a vida inteira, né? Porque ela é perfeita apenas pro diabo. E que ela era perfeita pra ele, nananã. Mas que ele gostava mesmo era da Kim. Jennifer, she definitely a bad chick, but I was still in love with Kim. You know what I'm saying? So I couldn't marry Jennifer if I was still in love with Kim. Ou seja, eles estavam tipo assim... Esse momento foi um surto, gente. Esqueça esse momento. Esqueça, a gente tiroteio, eu endoidei.
Não, pegando outra mulher enquanto a minha esposa de agora tá grávida? Não houve, nunca aconteceu. Estamos aqui juntos mais apaixonados do que nunca, entendeu? Foram se passando o tempo e em 2006 outra coisa aconteceria. Como a gente disse pra vocês que o Diddy tem esse modus operandi de quando a Kim Porter não tá obedecendo muito, ele não tá se comportando muito bem, ele vai lá e trai ela. Nessa época ele foi lá e fez um filho fora do casamento, tá, gente? A outra filha dele nasceu mais ou menos na mesma época das gêmeas, a Chance, e ela é filha de uma outra mulher. Ou seja, mais uma vez, enquanto a Kim estava grávida, ele traiu ela. E de novo. Ou seja, todas as gravidezes dos filhos biológicos entre ele e a Kim houveram traições na mesma época, enquanto ela estava passando pela gravidez, o puerpério. Incrível pra uma mulher passar por isso. Maravilhoso. Isso sem contar as inúmeras alegações que não eram comprovadas, porque obviamente ele era um dos homens mais queridos, requisitados, bem conhecidos. Vai tu, um fudido da vida. Vai tu, um periferia, fazer uma porra dessa pra tu ver o que acontece. Tu vai pro cilindro. Ó. Poxa, a mulher grávida fez outro e não aconteceu nada. Vai vendo. Conectados e poderosos na indústria da música, tinha agressões ao longo da história. Ela era uma pessoa que ela vivia em altercações físicas com ele batia nela, supostamente. Então todas as pessoas que trabalhavam com o casal como seguranças e tudo mais, falavam já ao longo da história de que ela sempre estava aparecendo aí com o lábio todo roxo, com o olho todo roxo, com o nariz quebrado, sempre. Inclusive, tanto o Gene Deal, que é o guarda-costas dos anos 90 que trabalhou ali com o Diddy, quanto um guarda-costas que trabalhou mais pro anos 2000, quando ele tava ali naquela transição Kim Porter pra começar a namorar a Cassie, disseram a mesma coisa, que ela constantemente aparecia agredida e machucada. Kim has some things that happened to her over the years. Broken nose, bruises. He wanted to make a deal with somebody. He'll get another girl and a guy that he's trying to make a deal with, and them and Kim, they all party together. Man, he used Kim for that shit. How many times did you personally witness him be violent towards women? Around 4 or 5 times. And was that all with Cassie, or was it Cassie and other women? I seen him with Cassie and I seen him with Kim Porter, his kid's mother. Então, assim, são alegações que já seguiam o Diddy desde aquela época, e foi 2007 que, de fato, o relacionamento dele com a Kim acabou de vez. Então, se a gente for olhar toda a timeline do relacionamento, de fato, entre idas e vindas, foi de 94 até 2007. Voltando agora, né, pra época que o Diddy namorava a J.Lo, a Kim Porter também se viu no direito de seguir em frente, e ela começou a namorar um executivo musical chamado Shakir Stewart. E exatamente no ano 2000, o L.A. Reid se casou. Sabe o L.A. Reid, gente? O cara que foi jurado do X Factor, ele também tava por trás ali da carreira do Justin Bieber, todo mundo conhece essa pessoa. É um dos maiores executivos de música. Um dos maiores da história, e ele tava se casando naquela época, o Diddy. Deixa o like. Se inscreve. Ajuda aqui esse coroa, pai de 4 filhos, a ter uma renda extra. É só isso que eu te peço. Like, se inscreve. Deixa eu participar da tua vizinhança. Deixa eu conversar com vocês. Ok? Vamos lá. E a J.Lo foram no casamento. A Kim Porter também foi com o Shakir Stewart. E tem relatos nessa época, gente, de que o Diddy seguiu o Shakir até o quarto de hotel dele e o espancou e o deixou lá, assim, sangrando no chão. Deformado, assim, no chão. O Shakir, por saber que o cara era perigoso, porque o Diddy já tinha, todo mundo na indústria já tinha ciência de que ele poderia ter sido o mandante da morte do Pac. Algumas pessoas no inicinho aí já estavam suspeitando que o Big ter morrido também era uma coisa esquisita. Ninguém mexia com o Diddy. Todo mundo sabia que, além dele ter muitas conexões, ele era extremamente desequilibrado e perigoso. Então o Shakir Stewart continuou namorando a Kim Porter, mas com aquele pé atrás, sabendo que, tipo assim, gente, esse homem pode fazer alguma coisa comigo a qualquer momento. Lembrando que ele teve coragem de fazer isso com a J.Lo também na festa. Exatamente. Então ele não tinha respeito nem pela ex dele, nem pela atual, por ninguém. Não. E interessante que a gente tava falando aqui no vídeo, que, tipo assim, os padrões do Diddy se repetem, que ele fez a mesma coisa com o Kid Cudi num in-between que ele teve com a Cassie. O rapper Kid Cudi e a Cassie começaram a se relacionar numa dessas
pausas do relacionamento dela com o Diddy, e ele foi lá e destruiu o carro dele, colocou o carro dele em fogo e não sei o quê, e depois a equipe do Kid Cudi chegou a confirmar que de fato era verdade, agora que tipo todos os autos do processo da Cassie estão liberados e o nome dele tá envolvido, né, tava envolvido como vítima, mas tava, então eles tiveram que falar, realmente, ele botou fogo e tentou matar o Kid. O cara teve coragem de, em plenos 2010, matar o Kid Cudi, que é um dos homens mais famosos da indústria. Tentar, né? Tipo na era da internet e tal. Pra vir gente falar que ele não tentou fazer nada contra Pac e Big 90 e bolinha. Ai, gente. Me deixa nervosa um negócio desse. Eu fico passando mal quando a galera fala um negócio desse, sinceramente. Os anos foram se passando, muitas coisas aconteceram. Tivemos todo o envolvimento do Diddy com a Cassie, a gente já sabe de tudo isso. Até que chegamos em 2018. 2018 a gente achava que era um ano normal, como qualquer outro, não iria acontecer nada. Inclusive, no Dia das Mães daquele ano, a Kim Porter passou com os seus filhos, só que chegou no final do ano, em novembro, e uma tragédia aconteceria com ela. Ela seria encontrada morta em sua casa, vítima de uma pneumonia mal curada. Pneumonia. Só que assim, tudo em volta da morte dela é extremamente macabra e problemática. A começar pelo fato de que ninguém sabia que ela estava doente. Pneumonia. Nós tá falando de um cara que é né? Bilionário, alguma coisa assim. Era a mulher dele, mãe dos filhos dele. Uma pneumonia mata ela. É de se pensar, né? Eles sabiam, tipo assim, ela falou que tava gripadinha. Tava gripadinha, mas enfim, não tem laudos médicos verdadeiramente que mostravam a gravidade do que tava acontecendo com ela. Porque ela morreu de pneumonia, todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Isso, tipo assim, a causa da morte, o que levou fisicamente à morte dela, todo mundo óbito sabe foi por isso? aconteceu. O óbito foi por isso. Sim. Só que as circunstâncias em volta, tipo assim, gente, eu não conheço ninguém, assim, o melhor amigo do meu irmão teve pneumonia, ele chegou a ficar internado no hospital uma época, a gente era mais novo, uns 2 semanas, foi bem grave, não chegou, tipo, a ser tão grave a ponto da galera imaginar que ele fosse falecer, graças a Deus, mas eu lembro que todo mundo sabia desde sempre, toda vez que a gripe dele piora, você tá entendendo? Exato, porque quando, gente, a pneumonia, ela é um quadro que ela vai agravando ao longo do tempo. Começa às vezes por uma bronquite, tem vários estágios, entendeu? Chega um momento em que você tem que ir pro hospital, porque você não tá aguentando mais, tipo assim, o seu pulmão ele vai se deteriorando com a doença. Então, assim, é muito estranho ela estar em casa, tranquila, de boa, tava com uma doença tão severa assim em seus pulmões. Entendeu? Sabe? E assim, e vivendo e ninguém sabendo. Aí do nada ela falece, aí o Jim Deal até já chegou a dizer que, tipo assim, a morte dela precisa ser investigada. Porque assim, no dia, né, na hora que chegaram lá os peritos, né, pra fazer reconhecimento do corpo, enfim, entenderam o que tinha acontecido já que ela faleceu na sua casa. Ela tava sem celular por perto, ela tava sem nenhum aparelho eletrônico que pudesse ajudá-la a se conectar com outras pessoas pra dizer a gravidade da falta de ar que ela devia estar passando naquele momento. O que é bizarro, você conhece alguma pessoa que não dorme do lado do celular? Porque eu não conheço nenhuma. Eu não conheço nenhuma. Até a pessoa que não é viciada em celular, ela dorme com o celular do lado. Porque vai que? Sabe, a pessoa, ela tava numa casa sem computador, sem o celular dela. Como assim? Não faz sentido absolutamente nenhum. Kim death wasn't even investigated, bro. I don't believe that 10% of your viewers that's watching this don't keep their phone when they go to sleep in arm reach. How is it that there was no electronic products or gadgets around Kim's bed? Her laptop missing, her cell phone's missing. We know that Kim, and it's in the this is in the documentation, he looked in the paperwork and it said Kim received a massage for about an hour when she's supposed to have full-blown pneumonia. Who gives somebody a massage when they got pneumonia? E isso fica mais estranho ainda quando a gente vê que a Kim Porter estava na época, né, pessoas ao redor dela já chegaram a dizer que ela estava preparando para lançar uma biografia, um livro biográfico, e que muitos desses registros poderiam estar nesse celular, no computador, em algum lugar que não foram encontrados, simplesmente sumiram. É que nem todas as pessoas da Uptown Records, because Uptown Records started with 5 people.
Você já conhece esse vídeo, galera. Todas as pessoas da Uptown Records morreram mais ou menos na mesma época. Todos estavam escrevendo tell-all books, ou seja, biografias. E vou tentar explicar pra vocês como é que biografias acontecem. Por exemplo, se eu sou uma pessoa que eu tenho uma história pra contar e a história da minha vida, e eu fui muito abusada por vocês, adoro, eu não vou te dar um heads up, né? Eu não vou te ligar. Oi, tudo bom? Eu sei que você me magoou muito, mas eu vou colocar aqui todas as verdades sobre nós no livro. Que você pode, me matar, fazer alguma coisa pra tentar contra o meu livro, enfim, coisas do tipo, sabe? Você simplesmente conta a sua verdade. Você acha que a Britney Spears ligou pra dar um heads up pro time do Justin Timberlake que ela ia soltar a bomba de que ele forçou ela a fazer um aborto? Óbvio que não. Óbvio que não. O que eles souberam é que ela ia lançar um livro e todo mundo já ficou cagado porque já imaginava que ela ia falar alguma coisa. Então, interessante que a galera tava todo mundo escrevendo um livro de biografia da Uptown Records e todos morreram na mesma época com mais ou menos os mesmos sintomas. Muito interessante. E o mais interessante desse caso é as investigações em volta dele. Exatamente. Foi contratado um legista na época para poder investigar a morte da Kim Porter, chamado Ed Winter, que é um cara que já notoriamente era conhecido por ter participado de investigações de mortes muito suspeitas, como o da Whitney Houston, como o do Michael Jackson. E ele, inclusive, foi um cara que olhou o corpo do Michael Jackson e achou muito esquisito o tanto de remédios que ele estava tomando e achou a dose de Propofol que ele estava tomando muito alta e começou a suspeitar de coisas. E na primeira autópsia que ele realizou da Kim Porter, tava um negócio meio esquisito. Tanto que foi uma autópsia que foi mais inconclusiva e falaram, vamos continuar as investigações por aqui, porque eles encontraram substâncias tóxicas no sangue dela. Ou seja, precisariam olhar mais a fundo ali no que estava acontecendo. Na mesma época, o Ed Winter foi cortado do caso, foi substituído por outro legista, que deu em janeiro do ano seguinte o veredito de que ela havia morrido de pneumonia. E depois, quando pensaram em reabrir o caso da Kim, tá, gente? Esse legista apareceu morto do nada. Até o Donald Trump Jr. veio nessa discussão, tá? Sobre a morte da Kim Porter. E ele chegou a dizer que a Kim tinha medo do Diddy. A esposa dele, na época, era muito próxima da Kim. E após a morte dela, ela achou tudo muito suspeito, entendeu? E veio conversar com ele. My ex-wife, actually, she was a model in New York. And, like, she was really good friends with Kim Porter, who was Diddy's wife. The one who died at 47 from pneumonia. And it was like... that's what they when said. That happened, she goes, something's up with that. I go, what do you mean? She's like, oh, dude, Kim used to tell me, like, she was really afraid of him. O interessante disso tudo também, gente, é que existem médicos que trabalharam em volta do caso, médicos investigadores, outros legistas também que, tipo, analisam o caso, que não necessariamente estavam ali no caso, mas que estudam os casos, enfim, né, o trabalho expor. E essa pessoa foi, né, prestar algumas consultorias pra imprensa e chegou a dizer assim, olha que essa pessoa que nós vamos mostrar aqui no vídeo, esse médico em questão, ele não é conspiracionista não, tá? Ele é purista, ele acha e ele acredita de fato que a Kim morreu mesmo de uma pneumonia mal curada que levou ela a óbito. Só que ainda assim ele levanta outra possibilidade pra quem não acredita que o Diddy seria tão cruel a ponto de matar a mãe dos 8 filhos dele. E falar assim, tá, independente de qualquer coisa, onde estavam as pessoas do ciclo pessoal dessa mulher que não cuidaram dela e nem se preocuparam com a condição física dela? Porque ele explica que o caso dela, gente, estava muito grave pra não ter tido nenhuma internação no hospital. E ele ainda explica como funcionam os sintomas de pneumonia pra uma pessoa que nunca teve pneumonia. The disorientation that comes along with it, the discomfort. You're many times you're not in a position to make those kind of treatment decisions for you. So I would ask again, where was her inner circle at this point in time? Who was doing watch care over her? Was she taken in for a chest x-ray? I mean, that's very basic standard stuff. Então, assim, se ela não tinha nem discernimento pra poder definir qual era o tratamento dela, onde é que estavam as pessoas pra levar ela pro hospital pra fazer um raio-x, pra realmente ver qual que tava a situação do pulmão dela, porque, gente, a situação do pulmão dela estava... o pulmão não tinha como deteriorado. Não tinha como ela realmente, ela estava incompatível com a vida. Incompatível com a vida, era basicamente isso. E é muito louco, porque até um médico que é purista, que acha que de fato ela morreu com uma pneumonia não curada, culpa, querendo ou não, o Diddy, o ciclo próximo da Kim Porter, por negligência. A negligência quanto a ela. E agora, né, no caso mais recente que a gente tem sobre a morte da Kim Porter, é o livro, né, Kim's Lost Words, que foi o livro que parou a internet, um livro que saiu de uma editora independente e pegou primeiro lugar nos best-sellers estadunidenses assim que saiu. Provavelmente por causa do timing do caso Diddy ser a coisa mais comentada no mundo dos famosos atualmente. E todo mundo pegou pra ver o que a Kim teria dito. Não é confirmado que esse livro foi escrito pela Kim, mas o que tudo indica foi um amigo dela que escreveu. As pessoas que estavam por volta de publicar esse livro também deram declarações dizendo coisas como, apesar desse livro a gente não poder atestar a veracidade dele 100%, é interessante a gente colocar esse livro no mundo, porque se tiver alguma coisa que o livro realmente
traga à luz como verdade já é o suficiente para dar voz a mais vítimas. Inclusive o jornalista que chegou a publicar esse livro chegou a dizer que ele tá em contato com as pessoas que mandaram o manuscrito pra ele e que ele tá tentando ganhar a confiança deles pra ele tentar chegar em mais coisas, né? Tipo as fitas do Diddy. As for the tapes, I've been told that I can have access to the tapes. What are the tapes? First start there. What tapes are you talking about? The big ones. You're talking about sex tapes. Yeah, but with very famous people. Okay, so talk to us about what you were told about the tapes. That if I pass the test, they trust me, I will be the one to do it. Então assim, ninguém sabe se esse livro é real ou não, tem muitas especulações enquanto esse livro. Esse livro, supostamente, a Kim Porter relataria alguns dos abusos que ela viveu ao longo dos anos com o Diddy, confirmando todas as agressões e coisas do tipo, agressões sexuais e tal. Só que muitas pessoas, inclusive pessoas próximas a Kim, descreditam esse livro. Muitas pessoas próximas, inclusive o próprio Al Bishura, que se relacionou com ela naquela época, né, o pai do Quincy, ele chegou a dizer, tipo assim, não é essa forma que a Kim Porter escreve, esse livro eu não acredito que ele seja real, mas depois da prisão do Diddy e coisas do tipo, recentemente ele publicou uma postagem no Instagram falando que ele duvida um pouco do que foi feito no caso da morte da Kim Porter e que precisa ser reinvestigado sim. Ele está pedindo que a polícia reabra o caso para reinvestigar. E ele fez isso logo depois que o Diddy foi preso. Ele não acredita que o livro seja real, mas ele acredita que a morte dela tenha que ser investigada mais a fundo. Agora, sobre o livro e todas as especulações, a família do Diddy, ou seja, as filhas e os filhos da Kim, soltaram um comunicado conjunto pedindo para as pessoas pararem de especular, para deixar a mãe deles descansar em paz e tudo mais, assim como também toda a família, né, todos os filhos, a mãe, a parceira atual do Diddy, que é a mãe da sua filhinha mais nova, todos fizeram, né, uma publicação conjunta nos Instagrams, falando que estarão do lado dele, enquanto ele não provar a inocência, eles estarão esperando. A família, pelo menos aconselhada, não sei se pelo time de RPs, está se mostrando aí pro público muito do lado do Diddy. E a gente tem que também dar uma olhada eventualmente em outros vídeos, talvez sobre os filhos do Diddy, tá? Porque não dá pra gente colocar muita mão no fogo por nenhum, não. Principalmente o Christian King Combs, que é o primeiro filho, né, biológico dele com a Kim. Ele é citado nos autos dos processos aí com as milhares de vítimas que vieram a público pra falar sobre os seus casos de horrores que viveram na mão do Diddy, como um dos perpetradores. Ele supostamente chegou a abusar sexualmente de uma das membros de um staff de um dos iates do Diddy, tá? E ele aparentemente também participava das freak-offs, e notoriamente era o filho que o Diddy mais levava pra esse lugar aí de showbiz e tudo mais, como talvez um próximo sucessor dele. Só que ainda assim os filhos mais velhos também, né, o primeiro filho do Diddy, ou até mesmo o Quincy, que é o filho da Kim com o Al Bishore, mas que ele cria como dele, e o Quincy fala que é o pai verdadeiro dele, também são pessoas que estavam sempre aí na mídia, então até que ponto eles não sabiam de tudo? Eu acho que sabiam de tudo. Exatamente. Fica aí os questionamentos, gente. São muitos questionamentos. Essa morte misteriosa gera muitas dúvidas nas pessoas, mas o que vocês acham quanto a isso? Vocês são mais uma opinião munir ou vocês acham que o Diddy tem um dedinho nessa morte aí? Se vocês estão aqui vendo todos os vídeos até nada, vocês já sabem a nossa opinião. Se inscreva no canal, dá like. Eita. Gente, fico agradecido, tá? Você vê, história que tem muitos pontos de interrogação nesse Diddy, né? Que é a cara que essa mulher dele aí, ela não morreu apenas mulher, ela foi assassinada, né? Mas assim, eu fico agradecido, valeu por quem veio até aqui comigo, tá? Obrigadão mesmo, Deus o abençoe. Ó, papo reto é esse. Um coroa, pai de 4 filhos, tá aqui no YouTube procurando uma renda extra. Deixa teu like, se inscreve aí, me dá essa força. Comenta alguma coisa aí, vamos trocar uma ideia. Me dá aquela fita, aquela frente. Fico agradecido, valeu? Muito obrigado, fica com Deus. Aquele abraço, valeu mesmo, tá? Obrigado.